Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paz de Deus, um excelente dia para você. Hoje é dia 23 de janeiro do ano de 2025. Mais um ano, mais um dia, né? Neste ano que Deus concedeu para cada um de nós, pela sua misericórdia, Deus, a sua bondade. E Deus, ele é bom, né, pessoal? Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso. E a bondade de Deus, ela é infinita. Ela é infinita. Eu vou tentar ir por aqui, tô indo ali no lugar. Vou tentar, nunca fui por esse caminho aqui, eu vou tentar ir por lá. Não sei exatamente qual é o caminho por aqui por baixo. Vou buscar gás, gente. Aqui o gás não vem, aqui você tem que pedir, chamar e demora. Vou buscar gás ali. Pessoal, eu tenho 3 botijão de gás. Eu fui acabando. Eu falei, depois eu vou lá buscar, E não vou buscar. Ontem acabou, ontem à noite. Ainda bem que tinha acabado de fazer a janta. Acabou o gás. Vamos lá buscar agora. E não passa aqui só chamando. Você tem que chamar eles. Aí eles vêm entregar. Mas eu peguei o costume de ir buscar. Sempre buscar, que é mais rápido, mais barato também. Eu acho que o valor até compensa aí de carro mesmo, porque a diferença é um pouquinho, não é tão baixa não. Né? E não é nem por isso também, é ser mais rápido mesmo, né? Eu vou lá, já pego, já trago logo, já coloco no lugar. Assim. A pessoal fala das coisas de Deus, né? Ontem eu tava conversando com um irmão, antes de ontem. Aí ontem eu acabei de conversar, um irmão, um amigo. Nós estávamos falando dos pecados, né? Do pecado da blasfêmia, né? Eu falei pro irmão assim, irmão, a blasfêmia, isso antes de ontem, né? A blasfêmia. Tem gente que tá dentro da igreja. 60 anos lá e não conhece Deus. A blasfêmia, para mim, assim como qualquer outro pecado, ou quase qualquer outro pecado, é um sentimento, é uma consciência. Você tem uma consciência verdadeira, um contato com Deus. Você conhece Deus. Você tem uma vivência com Deus. E aí de repente você blasfema contra Deus. Aí é perigoso. Vai ter gente que blasfema, a sua boca sai palavras que ele nem sabe o que é. Ele não conhece Deus. São poucas as pessoas que têm um contato direto com Deus. As pessoas vão para a igreja para buscar o pão de cada dia, respostas para as suas coisas, para os seus propósitos. E agora, hein, gente? Eu acho que eu vou ter que ir por aqui. Respostas para os seus propósitos e não buscar uma vivência com Deus, buscar a posse de uma vida espiritual. Não é isso que as pessoas vão buscar. Então essas pessoas não conhecem. Então essas pessoas blasfemam, fazem tantas coisas sem entender o que está fazendo. Sem entender, não tem nenhum conhecimento a respeito. E aí o irmão falou assim, não, mas tá escrito lá, irmão. Aí ontem eu tava... Tem hora que a gente não... né? A gente ficar falando muitas vezes, a gente perde até o amigo. Porque é o que a pessoa crê, né? Aí ontem eu tava pensando, né? Pensando. Não é nem nele lá, é pensando nas coisas de Deus, né? Eu fico o tempo todo pensando. E
escutei lá eu tava pensando e aí veio pra mim Paulo blasfemou. Porque um perseguidor, o que um perseguidor de igreja ele faz? Ele, que Deus, coisa nenhuma. Ele sai dizendo, né, um perseguidor, não, isso aí não é de Deus, não, isso aí né? É assim que o perseguidor faz, né? É assim como tem uns perseguidores da igreja aí. Isso não é de Deus, isso, né? Isso é perseguição. Só que nós estamos falando de Paulo, né? De Paulo. Não estamos falando das igrejas de hoje, que os irmãos não sabem discernir a direita da esquerda, os irmãos de púlpito. Não sabe, vamos falar a verdade, não sabe. Os irmãos ali é mais perdido do que, perdoa falar, mas é mesmo, mais perdido. Então, então Paulo, ele blasfemou até o dia. E Paulo, eu estava falando ontem pro irmão, Paulo era da escola de eu perdi o nome agora, Galamael, né? Que Paulo era discípulo dele. Esse Galamael, acho que é isso. Ele era neto de um outro fariseu, né? Porque são escolas de fariseu. Era neto de Eliel, acho que é Eliel, que era que fundou a escola que Paulo estudava. Paulo estudava nessa escola. Paulo era um homem estudioso, um homem sábio, cheio de conhecimento da Escritura Sagrada. E ele blasfemou. E o que aconteceu? Só que ele blasfemou sem qualquer conhecimento. Ele tinha conhecimento da letra, da Escritura Sagrada. Só que ele não tinha conhecimento do Espírito. Do Espírito. Tem muita gente vivendo dentro das igrejas, né, em lugares espirituais, onde nós deveríamos ser espirituais, mas vivendo apenas por conta da vida humana. Apenas por conta da vida humana. Não tem um interesse espiritual, na verdade. É muito raso o assunto, entendeu? É mais por causa das nossas necessidades. Está escrito lá na palavra de Deus. Eu cheguei no lugar onde eu vou, pessoal. Está escrito na palavra de Deus, lá o Salmo 23, por exemplo, como é que diz lá? Salmo 23 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é assim que está escrito lá? Salmo 23. Então, está escrito lá, só que isso é profundo. Isso é muito profundo, até como é profundo também o que está lá em Marcos 28, 29, eu acho. É 8, 28, 29. É 8? Agora perdi também. Assim como está escrito lá sobre a blasfêmia. É muito profundo, isso é espiritual. Isso tem profundidade. Isso não é de qualquer jeito, não. O cara não vai me atrapalhar aqui no meu vídeo para vender coisa. Isso tem profundidade, isso é espiritual. Entendeu? A palavra de Deus, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela não é de qualquer jeito, a gente não navega nela com os nossos olhos só, é com sentimento.
é com sentimento, é com consciência. Quando a gente tem uma consciência sobre a palavra de Deus, o que está ali espiritualmente, aí sim nós somos julgados por ela, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas é espiritual isso. Aquele camarada que vive espiritualmente, aquele irmão, irmã que é espiritualmente, vive espiritualmente. Jesus veio do céu, Filho de Deus, que é o próprio Deus, veio e passou necessidades. Por quê? Porque o propósito não era material, era espiritual. Ele teve as suas necessidades aqui. Até a fome veio, mas os anjos veio e os serviram. Eu vou pegar um gás aí, só um minutinho. Só um minutinho, eu vou pegar aí. Pera aí, pessoal, vou pausar isso aqui, senão eu não consigo fazer. Voltei, pessoal. Então, deixa eu dar um dinheirinho pro rapaz ali. Ele tá vendendo um negócio lá, tá dizendo que tá parado o assunto dele ali, que ele precisa comprar o leite pro filho dele. Pera aí, pessoal, só um minutinho. Então, pessoal, voltando, a palavra de Deus, ela é profunda. Ela não é de qualquer jeito. Não é. A gente não vai discernir aquilo. Está escrito na palavra de Deus que somente os espirituais discernem o que é espiritual. Discernem o que é espiritual. Apenas os espirituais. Aquilo ali não é com nossos olhos humanos. Com nossos olhos humanos a gente lê, compreende alguma coisinha, mas você ir na profundidade da palavra é pelo Espírito. É pelo Espírito. A providência de Deus é espiritual. As pessoas estão indo para as igrejas para resolver seus pendengas material. E não é material, a nossa pendenga não é material, é espiritual. Isso aqui nós vamos passar os problemas que nós temos. O rapaz eu vou ter os meus problemas, as minhas guerras, as minhas dificuldades. Vai ter, nunca vai faltar, isso aí nunca vai acabar. Nunca vai acabar, né? Isso aí faz parte do nosso processo evolutivo espiritual. A nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, a nossa compreensão, entendimento sobre as coisas espirituais, isso vai evoluir, isso vai crescer através, oh meu Deus do céu, através, tem um caminhão aqui que, ó, isso vai crescer através das nossas provações, da nossa busca, da nossa necessidade de conhecer Deus. Nós vamos passar os processos para que nós possamos conhecer Deus, para que nós possamos entender. Nós vamos buscar, nem que seja para buscar o pão ali do cada dia. Você vai querer buscar, compreender. Você vai ver que o pão nem sempre vai chegar. A providência nem sempre vai chegar, porque Deus, Ele quer que a gente se aproxime mais da espiritualidade. E às vezes nós vamos lá por causa do pão, para buscar o pão que perece, que se você deixar ele no canto ali, ele vai dar bolor, vai ficar, não consegue comer. Então você vai lá buscar e você vai ver que não vai acontecer. Há situações que vai acontecer, porque Deus, Ele é bom, é misericordioso, mas no geral não vai acontecer nada. Nada vai acontecer. Nós estamos lá, os homens, eles estão lá fazendo nó de peteca.
peteca. E as pessoas estão buscando, estão escolhendo até pregador. Não, eu vou naquele ali porque aquele ali tem profecia. Que profecia? Profecia é Deus. A profecia é Deus. A profecia, ela vem de Deus. Deus não deu para homem nenhum ficar aí profetizando que vai acontecer. Não. A profecia é um sentimento de Deus. É um sentimento, é uma ordem de Deus. Entendeu? Então, eles ficam aí jogando o povo para lá e para cá, para lá e para cá, e nada vai acontecer. Vai acontecer quando Deus determinar. Quando Deus determinar. Porque aquele que é espiritual, a palavra se cumprirá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai se cumprir isso. Vai se cumprir. O nada nos faltará. Não é o nada que eu vou ter uma vida boa, regada daquilo que eu tenho necessidade, do dinheiro, eu vou ter o carro, eu vou ter... Não é isso. Nada me faltará, nada que eu necessito me faltará. Para manter firme, manter de pé. Mas as provas, elas vão estar. E que é as provas? As provas é a falta do dinheiro, é a dívida, é o problema lá com o filho, com a esposa, com a mulher, enfim, os problemas da vida, a falência. Esses problemas vai ter. Pode até ser que você vai falir de verdade, pode até ser que o casamento acaba, pode ser que tudo destrua, mas nada vai faltar para que você permaneça firme diante de Deus. Na hora que você estiver esmorecendo, a tua alma estiver esmorecendo, tua posição espiritual, pelo tamanho da tua necessidade, da tua prova, Deus, provavelmente ele vai te mandar um socorro, um copo de água, um pedaço de pão. Não é o banquete. Pode ser que em outros momentos você vai banquetear, vai ter do bom e do melhor, porque são momentos que Deus vai te dar alguma coisa a mais. Jesus Cristo teve momentos na vida dele que ele tinha tudo. Ia para as festas, comia do bom e do melhor lá nas festas. Mas houve um momento que ele não tinha nada. Ele não tinha nada e ele não era Deus. O Filho de Deus, porque saiu do céu, se desprendeu de Deus lá, vamos dizer dessa forma. Se desprendeu do que é Deus, né? Ele se desprendeu. Eu vejo como se fosse uma árvore, é uma folha que saiu de lá. Porque enquanto você está lá no céu, você está como Deus lá. Você é Deus lá. É Deus. Para mim, é que é muito difícil explicar isso. Para mim, tudo que vive, eu falo no sentido espiritual, é Deus. Para mim as folhas é Deus. Para mim a árvore é Deus. Para mim a água é Deus. Para mim é. Para mim é Deus. Para mim a minha alma é Deus. Para mim, só que ela está desgarrada de Deus. Ela está num outro plano. Assim como Jesus veio para um outro plano, né? Então ela está desgarrada, né? Para mim os anjos, é Deus. É claro que deve ter alguma divisão, alguma coisa nesse sentido, né? Que eu não sei explicar. Mas para mim tudo é Deus. Então aqui nós vamos ter as nossas necessidades. Aqui nós vamos ter aflições, mas nós vamos ter vitórias também. Mas o fim da minha vida não é a vitória humana aqui. O fim da minha vida é a vitória espiritual. E aí tá a essência do que eu tô falando aqui. A essência, a nossa busca, ela tem que ser espiritual. O nosso crescimento é espiritual, não é material. Os homens, a gente vai nas igrejas, a gente tem
embora as igrejas ainda tem muito conteúdo, tem muito homem ali servindo a Deus de verdade, tem muito homem espiritual dentro das igrejas pregando, tem muito homem ainda, mas tem muito homem que só está buscando o perecível, só está buscando o perecível. E quando você está buscando o espiritual, você nunca divide. O que eu falo é fazer divisão. Você sempre é a união. A união. Você sempre é, né, a união. Está sempre pregando a união e exercendo a união. Quando você é homem de Deus, quando você é espiritual. Eu vejo aí que a maior parte dos ministérios, estou falando de todas as igrejas, estão preocupados com os prédios, com não sei o quê, com as coisas materiais, as coisas perecíveis. E a união entre irmãos, as nossas necessidades, a atividade, o exercício. Qual é o exercício da espiritualidade? É exercer o amor, a caridade, né? O perdão. É você criar. Porque a igreja é isso, a igreja deveria ser uma escola para você criar métodos e meios para que o exercício do amor, da caridade, né? O exercício pelo amor, pela caridade, pelo perdão, pela longanimidade, enfim. Esse exercício, ele nos leva a uma evolução espiritual, a um crescimento espiritual, a um desenvolvimento espiritual, a uma intimidade com Deus. É esse exercício. As igrejas estão fazendo tudo o contrário. Mas são os homens. Os homens que se perderam por aí. Eles se perderam. Eles não sabem mais o que é espiritual. Eles não têm mais esse conhecimento. Eles estão perdidos, a grande parte deles aí. Estão perdidos. Né? Não ajuda mais ninguém, não cuida mais de ninguém. Não cuida. Quando vai levar alguma coisa para alguém, tem que ter, não, vamos ver aqui, vamos observar. Vamos ver se é submisso, se é isso, se é aquilo. Vamos não. Fazer o bem incondicional. Né? Fazer o bem, cuidar, zelar, amar, abraçar. É incondicional. Faz sem saber se vai ter qualquer tipo de retorno. Vai lá e faz. Não faz, não tem mais. Acabou. Para onde é que as igrejas vão desse jeito? Para lugar nenhum. Nós estamos vendo que elas estão só afundando. Está cada vez mais lá embaixo. Cada vez mais lá embaixo. Deus seja louvado. Vou trocar o gás aqui.